rede social é que você coloca muito direitinho. Isso é bom, mas não pode aqui. Fantástico. Isso é isso. Eu gosto dessa franqueza e do teu conhecimento. Você tem um conhecimento muito profundo. Eu fiquei fascinada com o seu currículo, assim. Você sabe de onde vem isso? Tem tempo ainda? Pode contar a Tem, história? pode. Rapidinho? Eu passei por essa fase da depressão, por causa do acidente e tudo mais. E eu decidi, assim, meio que instintivamente, parar com algumas coisas, inclusive com a religião. Na época, foi uma fragilidade que eu tive muito grande. Eu falei, não, acabou, não quero mais saber desse negócio aqui. Deu pra mim. Comigo, aquela coisa do luto clássico, né? E eu decidi, junto com a minha esposa, que eu me tornaria um pesquisador. E assim o foi, realmente, por 2 anos. E um dia eu estava, numa sexta-feira, olhando no meu microscópio, a gente estava estudando especificamente a ação do GABA, neurotransmissor, GABA. nas conexões nervosas, aquela coisa toda e tal, a inibição e assim por diante. E era sexta-feira, lá por umas 4 horas da tarde, eu estava olhando no microscópio e eu fiz uma luz que me cegou os olhos assim. Puxa, 4 horas da tarde, sexta-feira, tô cansado, fui dar uma volta na universidade. A universidade que eu trabalho é muito linda. E voltei de novo, uma meia hora depois, tomei um café, aquela coisa toda, fui olhar de novo. De novo. Falei, Não é cansaço. Não pode ser. Deve ser a luz do microscópio. Troquei de aparelho, chamei o técnico. O técnico falou, não tem nada errado com isso daqui. Foi de novo. E uma terceira vez eu voltei pro microscópio e aconteceu de novo. Quando aconteceu de novo, eu parei, fechei os olhos e fiquei quieto. Só fiquei no meu cantinho. E eu escutei alguma coisa que o meu psiquiatra disse que era esquizofrenia ou coisa do gênero, mas eu quero crer que não. Uma voz que me disse, eu não quero você aqui dentro. Eu quero você com o meu povo lá fora. Nesse dia, eu voltei para casa e eu falei para minha esposa. E minha esposa, ela tem uma linha assim de cuidado com a espiritualidade e que ela nunca caiu nessa fragilidade que eu caí. E ela falou para mim indignada, eu que me dedico? Ele nunca falou comigo. Agora com você, ele vai lá e fala. E ela, a participação que ela tem na minha vida é simplesmente essencial. Sem ela, eu não sou quem eu sou, eu não penso o que eu penso. E ela disse, se ele falou com você nessas palavras, a gente vai dizer sim. E é lindo isso na nossa história, porque eu disse sim. E a partir daquele dia, nesse mesmo dia, eu criei meu canal do YouTube. Nesse dia. Nesse dia mesmo. 7 anos produzindo vídeo com 5, 10, 15 visualizações. Aí as redes sociais começaram a vir, o Instagram, o TikTok, o Kawaii, agora o Threads e assim por diante. E eu, sim, fiz muita palestra, mais de 1000 palestras gratuitas. Paróquia, escola, casa, por isso que eu conheço o Rio, eu vim para cá várias vezes para dar palestra. E fui fazendo, até que um dia, e eu digo isso no meu último livro que eu vou lançar, não de plantas medicinais. O de óleos. Não, tem um terceiro que já está pronto também, que vai ser lançado ano que vem também. Em que eu digo assim, não importa quanto tempo passe entre o que você está fazendo e o seu sucesso, mas se você disse sim, só permaneça. Só continua. Continua na tua toada, porque uma hora ele vai dizer para você o que você tem que fazer e como você tem que fazer. E, de fato, os meus últimos 3 ou 4 anos têm sido muito fora do comum. Nossa. De um cara pequenininho, desconhecido. Da colheita, né? A uma pessoa que anda pela cidade e as pessoas falam, doutor Júlio, eu posso tirar foto com você, sabe? Mas eu entendo, assim, o elogio meio que como uma isca do anzol. A gente deve cheirar, tocar, mas não morde ela, não. Mas segue em frente. Porque segue a tua trilha. O elogio é como a crítica. Se você morder, você fica preso nele. Exatamente. Então, tanto um quanto o outro. É bom ter esse reconhecimento, uma pessoa te tratar com carinho. Mas não é aquilo que te move. Aquilo é um copo d'água que te dão no meio da maratona. Você agradece muitíssimo e segue, né? É isso. Mas não para ali. E isso impactou muito na minha vida, porque daí o que eu passei a fazer a partir daquele dia foi abandonar a parte acadêmica no sentido de produção acadêmica intensa, artigo, aquela coisa toda e tal, e passar a produzir algo que hoje para mim se torna a minha missão, que é traduzir coisas complexas de formas, como Cortella mesmo dizia, que a sua avó possa entender. Se você explicar e a sua avó não entendeu, não é ela que é difícil de entender, é você que é um péssimo explicador. Exatamente. Então vocês vão ver que as minhas redes sociais, elas têm essa pegada do simples, Bem têm simples, essa pegada né? do povo. Só que isso me trouxe consequências. Como, por exemplo,
coordenadores de curso da universidade que eu lecionava. Chama a sua atenção. Não, me tiraram dos cursos. E ele me falou com todas as letras. Que era por isso. Eu não quero ter um TikToker aqui. Exatamente. Eu não quero. Eu escutei isso do meu coordenador. E eu falei, tudo bem, tá tranquilo. Outro impacto. Eu tenho um coração, eu não consigo dizer não para as pessoas. Então eu comecei a atender, até que chegou uma hora que eu estava atendendo mais de gratuito do que ganhando, né? Uhum. Aí de novo vem a minha esposa, Simone, e ela diz assim, ô Fiel, vem cá, vamos contar aqui. Ô Fiel, assim, adorei. Ô parceiro, é assim, ó. Não dá para viver assim, a gente tem que pagar a conta, tá? Uhum. Então você tem que começar a organizar a tua vida para que isso que você está fazendo vire um negócio e você possa ajudar as pessoas. Aí eu tenho, não sei se vocês conhecem a filosofia do Ikigai. Uhum. O Ikigai, ele parte do seguinte princípio, né? Faça uma coisa que você gosta, uma coisa que você é bom, uma coisa que está ligada à sua missão e uma para ganhar dinheiro. Uhum. E o que é o Ikigai perfeito? Quando as quatro coisas conversam. Quando você junta isso tudo. E hoje eu vivo isso. Flui. E é uma maravilha, né? Eu digo que é a glória da vida, né? E você está falando isso, querido, você está no caminho certo. Não é esquizofrênico. Posso atestar isso. Obrigado. Olha, obrigado. Depois de 37 anos na psiquiatria, atendendo não é esquizofrênico. É o chamado. Sim. E por que que você foi chamado e não ela? Porque ela já estava na fé, não precisava ser despertada. Então, é mais simples. Nada contra a Simone. Sim. É porque ela já está nesse caminho, né? Você precisava ser posto nesse caminho. E eu te entendo perfeitamente. Assim, toda vez que a gente fala para o grande público, que a gente desmistifica a medicina, a fitoterapia, a gente vai receber esse tipo de bolada. Mas também faz parte, né? Faz parte. Ele não ia te chamar para uma coisa se não soubesse que você ia dar conta, inclusive, de apanhar. Então, é que às vezes a gente é meio cabeça dura e é difícil de acreditar que aquilo é possível. Mas acontece. Mas eu não acho que é nada. Eu acho que são egos, vaidades, e tá tudo bem também. Tudo no seu tempo também. Não, e tá tudo bem, porque você fez as suas escolhas e tá tudo bem. É a escolha deles, são as nossas, e tá tudo certo. Eu aprendi que tá tudo sempre certo, desde que eu esteja no meu caminho, cumprindo aquilo que eu me propus a cumprir. Tá tudo bem. Às vezes a gente tem essa arrogância de achar que sabe das coisas, que entende. Tem uma frase que define a coisa da arrogância de uma forma fenomenal. Diz assim, não importa quantas pessoas jogaram o xadrez e nem quem ganhou. Quando acabou o jogo, vai todo mundo para a mesma caixinha. Para a mesma caixinha, misturado, né? Fica tudo torto lá dentro. Pronto. Então, eu concordo.